Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciene Delpupo, a tia Fran, contadora de histórias na Secretaria de Educação de Vila Velha. Antes de contar uma história, eu quero propor para vocês uma brincadeira. Brincadeira com as pedrinhas. É o jogo das pedrinhas. Essa brincadeira é uma daquelas que atravessaram séculos e existem até os dias atuais. Como algumas histórias e contos, essas brincadeiras vêm sendo passadas de forma oral, de uma pessoa mais velha para as outras, dizendo como se brinca, dizendo para as crianças como se joga. Acredita-se que o jogo das pedrinhas tem mais de 20 séculos. Será que vocês, na sua infância, brincaram do jogo das pedrinhas? Eu, com certeza, brinquei. No jogo das pedrinhas, nós vamos ter 5 pedras que ficarão no chão ou na mesa, onde for. E o jogo consiste em jogar uma dessas pedras para cima e recolher as outras antes dessa cair. Quando eu era criança, com certeza eu joguei esse jogo e eu acho que eu me lembro que se chamava 5 Marias, porque são 5 pedrinhas, né? Tem gente que joga com saquinhos de areia, saquinhos de arroz, mas eu me lembro também que eu não era boa nesse jogo. Todas ficam aqui, joga uma pra cima e recolhe as outras antes de uma cair. Pra mim, que não sou boa de coordenação motora, é muito difícil, mas eu tenho certeza que os seus alunos vão conseguir. Então, que tal propor um jogo para os seus alunos? Jogar com os alunos o jogo das 5 pedrinhas antes de começar uma história, antes de contar a história que eu vou contar para vocês hoje. História dos números. Há mais de 30 mil anos atrás, os números surgiram a partir da necessidade de contar objetos ou coisas. Na pré-história, os números surgiram quando os homens tiveram a necessidade de contar seus objetos e rebanhos. Na época da caverna, quando os homens viviam em suas cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar quando iam pescar, quando iam caçar ou quando iam colher. Os homens não tinham ideia dos números, mas precisavam saber o que eles estavam pegando, o que eles estavam trazendo. Então levavam pedaços de madeira ou pedaços de ossos. E ali, quando pescavam o peixe, fazia um risco. Pescava mais um peixe, fazia outro risco. Pescava mais, fazia outro. E isso nos ossos e até em cordas. E mesmo em cordas, eles faziam nozinhos para saber que eles estavam levando para casa, quantas frutas estavam levando, para ter como comparar, talvez, de um dia para o outro, de um tempo para o outro. E isso é comprovado pelos desenhos que se encontravam nas cavernas. Quando o homem deixou de ser nômade e começou a fixar-se em um lugar, ele começou a não apenas a caçar e a colher, mas também a cultivar as plantações e criar seus rebanhos. A partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar os seus rebanhos e suas produções. Eles passaram a agrupar os objetos, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar as pedras. No pastoreiro de ovelhas, os pastores utilizavam pedras para representar a quantidade de ovelhas que eles tinham pela manhã bem cedo.
os pastores soltavam as ovelhas para pastarem. Para cada ovelha que saía, o pastor colocava uma pedra no cesto. Para cada pedra, uma ovelha. Ao fim do dia, quando as ovelhas retornavam, o pastor ia tirando as pedras e assim ele podia saber se todas as suas ovelhas estavam ali, ou se tinham fugido, ou se tinham sido comidas por outros animais. Enfim, era a forma que eles começaram a conseguir para ter o controle das suas produções e dos seus rebanhos. E a partir daí começaram a surgir os primeiros registros numéricos. Cada civilização foi criando seus registros numéricos e assim foram surgindo os números como conhecemos hoje. Com a evolução surgiu a palavra cálculo, que significa contas com pedras. E contar foi a primeira atividade matemática da humanidade. E à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo cada vez mais necessária. Enfim. E os elementos aqui apresentados hoje na história dos números são elementos que buscam trazer este aluno para essa história e eu vou apresentar esses elementos para vocês. Um pouquinho de como a gente pode brincar com o imaginário desse aluno e despertar nele o interesse pela história que foi contada, pelo conteúdo a ser trabalhado. Então hoje eu contei a história dos números e as pedrinhas foram a referência para a minha história. Essas pedras eu consegui na minha rua, talvez seja difícil a gente conseguir pedras hoje em dia. Tem pedras ornamentais de plantas que a gente também pode usar se tiver muita dificuldade, ou podemos fazer com tampinhas ou algo que se assemelhe à pedra, mas o importante é oferecer ali. Eu estou oferecendo jogo para chamar para a história e a partir dali o meu aluno vai se interessar por ouvir a história para fazer a ligação do conteúdo. Também para falar do pastoreio eu utilizei a ovelha, os rebanhos. Essa ovelha vocês podem pedir para os alunos fazerem antes ou depois da história. Se quiser fazer antes para utilizar na hora da história, se quiser estar fazendo depois para fazer os personagens que apareceram na história. É uma ovelha feita com rolo de papel higiênico. E aqui o crepom amassado. E aqui uma xerox, de um rosto de uma ovelha. Uma atividade super simples que os alunos podem fazer. Podemos utilizar elementos como quantidade. Vamos usar uma dezena de bolinhas de crepom para poder confeccionar nossa ovelha. Vamos usar uma dúzia, 2 dezenas, 2 dúzias. Então podemos usar e abusar da nossa criatividade. Outros elementos que apareceram foram o peixe, para falar da pesca, o abacaxi, para falar das frutas. Aqui eu utilizei uma atividade com artes e em matemática nós temos os círculos, que foram dobrados para fazer o peixe. Então, o seu aluno pode trabalhar os círculos. Aqui, esse peixe é um círculo com um triângulo colado, as figuras geométricas. O abacaxi foi feito de quadrados dobrados. Então, também trabalhamos as figuras geométricas e podemos também realizar as contagens, quantas escamas no peixe, do abacaxi, enfim, que nossa criatividade deixar. Para trabalhar com os alunos das séries finais, penso que as atividades têm que envolver algo que chame a atenção deles. Então aqui eu pensei nesses enfeites, trabalhando os galhos secos,
que é algo que nós podemos propor que eles peguem, né, pelo caminho da escola, que eles consigam os galhos secos. Aqui são moldes de folhas, né? Então eles mesmos podem recortar, colar no seu galho. E aqui eu utilizei um vidro. Eu gosto muito de trabalhar com materiais recicláveis, né? A nossa sugestão, até por ser um mês ambiental, mês do meio ambiente, a gente trabalhar mais as questões dos recicláveis sempre, né, para não haver o desperdício dos materiais, e começando pelos biodegradáveis, os orgânicos, que são materiais que vão, né, mais facilmente se decompor na natureza. Então aqui eu optei por trabalhar o rolo do papel higiênico, papel crepom. Aqui eu optei pelo orgânico, que é o galho. Então os alunos podem estar fazendo. Olha esse. Uma sugestão que com certeza as meninas vão gostar muito. Aqui eu coloquei um vidro que eu tinha na minha casa. Então elas podem fazer uns galhos assim, levar para casa e enfeitar os quartos. Esse aqui eu vou propor colocar no quarto das minhas filhas, que eu gostei muito. E aqui pode ser uma sugestão, né, para os meninos, se eles quiserem algo de natureza. Pode também ser feitos quadrinhos. Fazer assim e colar num quadro, um quadro por trás, e levar para casa para utilizar na sua casa, como decoração, enfim, como nossa imaginação mandar. E outra coisa que eu gosto muito de fazer com os galhos são os móveis. Esse aqui hoje é a parreira da uva, ó, que também é uma sugestão para criar com os alunos, tá? Pode ser feito com rolinhos de papel higiênico pintado, também fiz esse aqui, foi feito com cartolina, porque eu não tinha tantos rolos, mas quando a gente propõe para vários alunos, né, vão surgir vários rolos de papel higiênico, e essa é uma proposta bem legal que eles também podem levar para casa, tá? E fazer de enfeite, fica muito bonito, muito bacana. E essas são algumas sugestões. E aí nós trabalhamos na história dos números a literatura, nós trabalhamos artes, nós trabalhamos a história, nós trabalhamos matemática, né? E podemos trabalhar a geografia, onde é que ficavam esses povos, na pré-história, enfim, podemos estar trabalhando todos os conteúdos dentro de uma história. Então, utilizem as contações de histórias como recurso, um recurso valioso para poder entrar nesse mundo lúdico, nesse mundo da imaginação e nesse universo da contação de histórias e da mediação de leituras.